Bia Bedran transforma histórias infantis em emoções. Cantora, compositora, atriz, nascida em Niterói com quase 50 anos de carreira, ela é a nossa convidada de hoje no Cast TV. Quer saber mais? Então não fique de fora dessa live. Queremos dar uma boa tarde a todos vocês que nos assistem pelo canal do Cast TV, pela TV Interior, que abrange 10 municípios da nossa região. Sejam todos muito bem-vindos. Esse nosso bate-papo vai ser incrível e eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar aí o seu sininho para receber todas as notificações, tá bom? Agora sim, eu quero dar uma boa tarde, né, ao meu parceiro Nestor Lopes e, é claro, a nossa ilustre convidada, Bia Bedran. Muito boa tarde, linda tarde desse encontro. Muito obrigada, Evelyn, por esse encontro, por esse convite. Nestor, meu amigo, tanto faz por mim, por esses interiores maravilhosos do nosso estado do Rio e do Brasil. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e a todos que nos assistirão um dia, né? Perfeitamente. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, a nossa querida Bia Bedran. Bia Bedran reúne diversos adjetivos na área da arte, como escritora, compositora, cantora, artista dos palcos. Então, é sempre um motivo muito grande, Evelyn, esta oportunidade de estarmos conversando com alguém que tem essa bagagem cultural e um detalhe muito importante, com um endereçamento muito peculiar, porque quem faz pela criança, quem transmite o que ela transmite à criança, na verdade está fazendo pelo futuro do país. Então a Bia Bedran, ela é do ontem, ela é do hoje, ela é do amanhã, ela será sempre do sempre, porque ela realmente é uma figura, quem conhece, passa a admirar, passa a amar. Porque uma coisa é você conhecer a obra do artista, a outra é você conhecer o artista. E eu tenho o prazer de conhecer as duas situações. Então é motivo de muita alegria. Parabéns à nossa TV Interior por essa iniciativa. Parabéns a você, Evelyn, pela participação deste momento, pelo seu aniversário hoje. Que Deus abençoe você sempre. Obrigada! Daqui a pouco faremos um parabéns ao vivo, não agora. Daqui a pouco eu estou esquentando a minha voz ainda. Estou esquentando. Vai esquentando a voz. Nestor, isso que você falou é muito verdade. Eu fiz parte da geração que cresceu escutando Bia Bedran. E eu tenho, assim, uma alegria gigantesca, um presente de aniversário inenarrável poder fazer essa entrevista hoje, ter esse bate-papo com vocês, trocar ideias e aprender mais com ela, que é uma artista, assim, incrível. E falando em aprender, Bia, para a gente começar, eu queria perguntar um pouquinho sobre a sua infância. Quem era Bia Bedran na infância e como era o seu relacionamento com seus pais? Conta pra gente. Opa, que bom. Mais uma vez, parabéns, tá? Pelo seu aniversário. Como o Nestor falou, fazer aniversário é uma coisa sagrada, né? Deus nos deu essa vida e fazer aniversário é continuar a nossa travessia, né? A nossa travessia aqui. Amém. Então, parabéns, continuar com nossa energia, nosso vigor, é o que eu desejo para você muito. Bom, a minha infância, eu tenho orgulho e alegria de dizer que foi uma infância feliz. Muito preocupada, eu era uma menina muito antenada com os problemas do mundo. Eu era feliz, eu nasci numa casa privilegiada, bem construída em frente ao mar, na enseada de São Francisco, na minha cidade, Niterói. Então, eu tinha o barulho do mar, eu fui a primogênita dos meus... Tenho mais 2 irmãos. Eu tinha as árvores, então nós tínhamos um quintal e tínhamos um mar. Eu via barquinhos passando da minha janela, da sala, da varanda, todo dia. A gente morava perto do Yacht Club de Niterói, então eu tive uma infância onde eu pude contemplar a natureza. Eu tive essa sorte. Meu pai e minha mãe gostavam
da minha criatividade, eu ficava atenta ao barulho do vento. Daqui a pouco eu cantarolava uns versinhos falando do vento. A minha mãe ficava encantada, meu pai ficava encantado. Meu pai, doutor Amin Bedran, era dentista e tinha sido atleta. Ele jogou basquetebol e ganhou a seleção dele, daqui do Fluminense, daqui de Niterói, ganhou lá em Quito, no Equador, ganhou prêmios, mas meu pai faleceu muito jovem, morreu com 60 anos, e ele foi um grande incentivador, mesmo sendo assim, dentista, não era artista, já minha mãe era ligada à educação, dona de ela foi fundadora de um jardim de infância chamada Ângelos, tanto que eu fiz uma música, daqui a pouco eu canto, chamada Ângelos, em homenagem a esse jardim de infância que alfabetizava pela arte. Eu era bem pequenininha, tinha 1 ano, mamãe já estava com esse jardim de infância e eu ia, às vezes, no carrinho, até meus 4 anos, 5 anos, eu ainda fui ao jardim de infância, eu botava o uniforme debaixo das árvores, as carteiras que meu avô era também marceneiro, também foi almirante, marceneiro, toda uma família assim muito diversa, diversificada nos seus fazeres. E aí eu tive a sorte de ver esse jardim de infância, vendo crianças aprendendo através de bonequinhos, de arte. Minha mãe passava Pathé Baby, cineminha. Era uma beleza, assim. E eu via na minha mãe, assim, desde sempre, essa primeira narradora de histórias, que sentava-se à beira da minha cama antes de nascer meus irmãos, e meu irmão e depois de minha irmã, durante esses 3 anos antes dele nascer, eu fiquei sendo a rainha ali, e ela contava histórias, inclusive o Vento Norte, é ela que me colocou no coração essa história. Então, eu tive uma infância, eu não posso dizer com nenhum... Eu não tive sofrimento, e eu pensava na guerra. Em 1968, eu pensava, meu Deus, alguém foi assassinado porque lutava pela injustiça racial, a guerra do Vietnã, eu preocupava com o mundo, né? E aí eu fiquei muito atenta, tanto à natureza, como também a fazer músicas poéticas, que a natureza me inspirava, e meu pai me estimulava, minha mãe também. E aí eu aprendi música desde cedo, e fiz várias canções quando eu era bem menina, e eu acho que a música, as histórias que eu ouvia de minha mãe foram a minha formação. E todo o estímulo que papai me deu, me levando aos programas de calouro, eu gostava. Não era um desejo deles que eu fosse artista, era meu. E aí ele me levava. Ele, pela mão, lá ia eu, com violãozinho, 9 anos, e não tinha medo, não. Nunca levei uma buzinada, não, mas não fui no Chacrinha, não. Era muito bom. Ai, que bom. Fala, Nestor. A Bia respondeu, em parte, uma curiosidade. O que a incentivou a se enveredar por este mundo da literatura, da música? Eu até achava que o pai dela tivesse sido músico. Eu achava. Muita gente pensa. A ala artística da família, mesmo eu usando o Bedran é a fase papai, eles vieram, a família toda, eles vieram do Líbano, né? Nós temos essa tradição, o Bedran. Meu nome é Beatriz Martini Bedran. O Martini é de vovô, vovó, mamãe, né? As Martini que eram as artistas, foram bandeirantes, cantavam. Minha mãe tocava violão, tocava baiãozinho, tocava toadas, cantava para mim na beira da cama também, me estimulou a estudar. Papai me estimulou, mas não era músico, era dentista e foi atleta. Então, é muito interessante isso. Muita gente pensa, foi o pai da Bia, então. Mas não, foi o lado artístico assim que eu desenvolvi. Foi minha mãe, minhas tias, que todas fundaram o Teatro Quintal. Deve ter aí na minha biografia que quando eu ainda não era criança, eu era jovem, 17 anos.
1973. Então, elas fundaram um teatro no quintal da casa da irmã mais nova da minha mãe, que se chama Vandirce Martini Wörle, e a tia Vandirce aqui está ainda entre nós. E hoje, essa irmãzinha mais nova de mamãe, que ajudou mamãe, junto com as outras irmãs e primas, a fundarem o quintal, no quintal da casa dela, mora lá na casa. O quintal não existe mais, o quintal que eu digo, o teatro, né? Acabou na década de 80 para 90. Mas aí, elazinha tem 89 anos. E, recentemente, anteontem, eu fui lá na casa dela, porque Niterói é pequena, então tomo café lá, a gente reza lá e faz muitas coisas lá, dentro de um espaço onde é o quintal, que é o quintal da casa dela. Então, ali, essas mulheres, na década de 1970 para 1980, até 1983, o quintal existiu com a força dessas mulheres. Claro que os maridos também entravam. Os maridos, elas ficaram viúvas cedo, mas continuaram a trabalhar com esse pensamento na arte. Logo que meu pai faleceu, já tinha acabado o Teatro Quintal, meu pai ficava na bilheteria, meu tio criou a arquitetura do teatro, o marido de uma das irmãs que também faleceram. Todo mundo trabalhou, os primos, trabalhávamos desse jeito, mambembe, teatro, família, e montamos mais de 40 espetáculos. Que beleza. Prêmio, tia Maria de Lourdes Martini, falecida também, era a diretora do grupo, e ela ganhou o prêmio Molière, Nestor. Evelyn, ela ganhou o primeiro prêmio Molière dado à infância. Só tinha prêmio Molière para adultos, peça de adulto. Quando surgiu o primeiro prêmio, foi em 1975. A nossa maravilhosa Maria Clara Machado já estava famosa. Ela já tinha escrito Pluft, o Fantasminha, o Cavalinho Azul. Ela já era a dramaturga, mas não deram Molière a ela. Ela só ganhou depois. Deram ao Grupo Quintal, no nome da minha tia Maria de Lourdes Martini, que criou um universo diferente para fazer peças para criança. Era muito, muito diferente o que a gente fazia. A gente pegava instrumentos, pegava conchinha, areia, fazia som para o público entrar, a criançada via a gente sentado, mexendo com pandeiros e sanfoninhas, via na entradinha assim, a gente já estava fazendo música, tocando flauta doce. Era muito interessante. Era caseiro e era vanguarda. Ô, Bia, fala. Nessas 3 vertentes que você tem como artista, aqui nem vou entrar na seara da educação como professora universitária, mas na parte artística. Você você nos palcos, você realmente representa. Em qual dessas áreas, essas suas vertentes de artista, ou seja, na literatura, na música, representando, em qual delas você se sente mais realizada? E pegando o gancho, que você, como mestra da educação, nos fale também sobre a importância da arte na formação da criança, do jovem. Sim. Essas vertentes, né? Música, teatro, narração de histórias, promoção de leitura, ser professora também dessa mesma arte que eu pratico, né? Na verdade, lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando fiz concurso público em 1985, quando nasceu minha segunda filha, eu falei, eu preciso ter algo fixo na minha vida. Eu já tinha me formado também em professora, né, de artes, no caso, educação artística com habilitação em música. E também era musicoterapeuta. Eu tinha diplomas para fazer o concurso, né? Então, eu falei, eu vou ter uma carreira docente, porque eu vou ter um fixo e vou poder desenvolver a minha criatividade sem ficar na pinimba, porque a vida do artista no Brasil, eu sempre fui muito consciente,
só a arte pura é um sonho se a gente tivesse um país mais justo, né? Com mais justiça social, com menos injustiça social, com tanto desnível entre a vida de uns e outros. Então, eu pude exercer meu trabalho artístico com a questão de ensinar a contar histórias para as crianças. Eu já dava aula de música, ensinando a fazer música para as histórias. E durante muito tempo, depois eu passei para a universidade ensinando professores a ensinar música nas histórias. Eu acho que o que eu gosto muito de ensinar. Eu sou aposentada, mas em todo momento, até em shows, no meio do palco, com aquela luz, figurino, até no meio do glamour, eu não deixo de dar a minha palhinha de ensinamentos, de pensamentos, de reflexão. Então, ensinar é para sempre. Na minha vida, o que me arrebata é a música. Assim, estar cantando, tocando meu violão, criando canções, né? Entrando em estúdio para gravar. O violão é meu braço direito e esquerdo, porque muitas fotos, eu ainda menina, estou aqui abraçada com ele, e eu faço música para as histórias. Então, essa contadora de histórias que surgiu durante o Teatro Quintal já era musicista. Eu era atriz do nosso grupo, só que eu era diretora musical das peças. Então, se tinha que fazer música para o Palhacinho Pipoca, ou tinha que fazer música para o Dom Pepe Pepito Pepom, eu já ia para lá e fazia Juju, ai, Juju, era bailarina, o Pipoca era apaixonado pela Juju. Aí primeiro eu fazia as músicas do espetáculo, ensinava para os meus primos e para os integrantes todos, minhas tias, mãe, tarará. E eu chamava as minhas tia, mãe e as primas, que eram as diretoras, eu chamava de as Nossas Senhoras. Porque elas eram maravilhosas e criativas e abraçavam os filhos e sobrinhos com a arte, né? Então, por exemplo, estou lembrando agora, essa música deve ter 45 anos, ó. Juju, ai, Juju, meu coração vive numa corda bamba. Isso é o palhacinho cantando. Juju, ah, Juju, eu sou caído por você. Ai, Juju. Então, todos os personagens cantavam. Elas ficavam atrás da empanada, com os bonecos, e a gente cantava ao vivo. E aí elas faziam as cenas e era a gente cantando. Ou às vezes elas cantando, e na época não tinha microfone, não. Eram 200 pessoas que cabiam no teatro e elas no gogó. Quando a gente também não tinha que botar microfone, não. A gente ia cantando ao vivo, assim, era bom. Então, eu acho que é a música, Nestor, assim, o que me arrebata, assim. Entendi. Eu já penso, assim, numa novidade na minha vida. As histórias vão vir, novas histórias vão chegar, porque por enquanto eu estou com um repertório antigo, né? Porque as pessoas querem me ver performar, fazer performance com essas histórias que conheceram quando crianças e tal. Então, para fazer uma novidade de muitas histórias novas, tem que montar um espetáculo novo, deixando os sucessos só para os bis, né? Porém, na hora de montar um espetáculo novo de histórias, a primeira coisa que me vem é que músicas eu vou criar, entendeu? Eu já penso como vai ser o grupo que vai me acompanhar. Vai ter flauta, vai ter violino, sempre tem. Meu irmão toca violino, toca rabeca, e tem Paulão na percussão, sempre tem Paulão na percussão e Guilherme Bedrano, bandolim, violino e rabeca. Fora isso, e vai ter mais o quê? Vai ter
vai ter saxofone, ou será que só a flauta doce, pífano? Vai ter de violoncelo? Pode ser uma coisa mais classuda? Eu só penso na parte musical. Aí, às vezes, chamo meu diretor cênico, que é o Djalma Amaral, para pensar um pouco mais em como colocar aquelas canções em cena, né? Se eu chamar uma orquestra para tocar comigo, é um outro trabalho, tem que ter também o dinheiro mais, tem que pagar mais músicos e tal. Eu também sou produtora, então estou sempre ajustando a minha criatividade ao mercado atual. Atualmente, né, a gente sabe que a criança mudou muito, né, Evelyn? A criança que você vê hoje em dia, você fala que foi uma criança que apreciava canções e histórias minhas, né? Tinha medo de uma, gostava, ria da outra. Mas imagina hoje uma criança de 4 anos, como ela é diferente da Evelyn de 4 Sem dúvida, anos. sem Ah, dúvida. eu acho que tem a essência infantil que é de todo mundo. Pode ser na China, pode ser em qualquer lugar do mundo, criança tem uma essência, não tem? Tem. Sem dúvida. Mas o entorno dela transformou muito os desejos da infância, não é? A criança precisa. A arte, respondendo agora finalmente a sua pergunta, a função da arte é, além de espiritualizar a infância, na formação dela, ela tem um olhar mais atento ao mundo, ela fica mais sensível ao outro, ela consegue reconhecer que ela é de um jeito, o outro é de outro. A arte evita preconceitos. Quando você trabalha com a arte, você praticamente é muito complicado se você falar eu sou um artista, mas eu sou racista e eu tenho homofobia. Não pode. A gente fala assim, não. A arte não povoa teu coração e tua alma, não. Eu acho que a arte faz essa abertura, sabe? Sempre, sempre. E sensibiliza, né?